Bom dia a todos, sejam Bom bem-vindos dia. aí a mais uma oficina realizada pela Rede de Empoderamento, né? Hoje aí com a contação de histórias. Lembrando que esse projeto é um projeto da DPI, Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, com recursos do Fundo Municipal, e eu peço para que todos deixem os microfones desligados, tá? Para não dar interferência, tá bom? Quando quiserem falar, só ter o auxílio aí da mãozinha, né? Nossa ferramenta aí no Google Meet, que fica próximo ao microfone. Caso vocês não conseguirem, vocês podem acenar também, que a gente está aqui de olho em vocês, tá bom? Essa oficina está sendo gravada para que ela possa ser disponibilizada para vocês lá nas nossas redes sociais. Vocês podem estar acessando lá o YouTube, já tem várias oficinas lá, tá? Para vocês disponíveis. Vocês podem estar acessando, pode estar compartilhando, tá? Para o coleguinha que ainda não participou conosco, que tem interesse em participar, ou que se acha, essa oficina é legal, fulano pode estar interessando a participar com a gente desse projeto, eu vou encaminhar para ele assistir esses projetos. E vocês também podem estar indo lá para vocês verem também a participação de vocês, tá bom? Paulo, e hoje o que nós vamos contar de história? Então, hoje eu trouxe histórias de sabedoria do sufismo. Alguém conhece aí, né? Já ouviu falar no sufismo, nos textos sufis? Alguém já ouviu falar aí? Bom, o sufismo ele é uma palavra, né, que vai derivar aí do termo árabe sufi, que significa místico. E o que é, né, esse sufismo? Ele é uma vertente mística que existe dentro do islamismo, né? E se baseia aí na ideia de que o espírito humano é uma emanação do espírito divino. E para essa vertente, né, um sufi ele tem que buscar a reintegração com o divino através do canto e da dança. E nós temos muitos textos sufis, né? Eu tenho um livro só de texto sufi, né, com várias histórias do sufismo, que são sempre de sabedorias, né? E aí os muçulmanos, eles que seguem essa prática, né, eles vão procurar aí atingir uma experiência pessoal direta com Deus, né? E por ser aí uma dimensão do islamismo, né, as ordens sufis elas são chamadas em árabe de tarikats, eu não sei se é assim que se pronuncia, né? E aí eles estão presentes entre sunitas, xiitas e outros grupos islâmicos. Então, os sufistas eles vão dar muita importância para aquilo que aprendem com professores, né? Que vai ser aí a sua visão do Islã, e a sua visão do Islã ela não é voltada exclusivamente para o livro sagrado, né? E, em razão disso, os membros das ordens tarikaks, acho que é tarikaks, acho que fala assim, né? Eles vão se dizer capazes de rastrear a árvore genealógica dos seus professores até o profeta Maomé, né? E os sufis têm muitas histórias de sabedoria. São histórias que têm muitas a nos ensinar. E como é uma cultura milenar, né, é importante a gente conhecer um pouquinho também e entender, até para tirar um pouco o preconceito que é criado no mundo ocidental, né, da religião do Islã. Né? Há um preconceito muito grande, há algumas narrativas que são construídas, assim como também há narrativas construídas para que se tenha um preconceito, né, das religiões de matriz africanas, né? Assim é feito também com a religião do Islã, né, com o islamismo, né, com o profeta Maomé. Né? Então é importante a gente conhecer um pouquinho disso. E aí, para começar, eu quero iniciar aqui com uma música aqui. Espera aí. Para a gente iniciar a história, eu quero iniciar com a música, né, que é chamada a música Sufi. Então, vamos lá.
derviche, depois de uma árdua e longa viagem através do deserto, chegou por fim à civilização. O povoado se chamava Colinas Arenosas e era quente e seco. Não havia muito verde, exceto feno para o gado e alguns arbustos. As vacas eram o principal meio de vida das pessoas de Colinas Arenosas. O derviche perguntou educadamente a alguém que passava se havia algum lugar onde poderia encontrar comida e abrigo para aquela noite. Bem, disse o homem, coçando a cabeça, não temos um lugar assim no povoado, mas estou certo de que Shakir ficará encantado de lhe brindar com a sua hospitalidade esta noite. Então, o homem indicou o caminho da fazenda de propriedade de Shakir, cujo nome significa que agradece constantemente ao Senhor. No caminho até a fazenda, o derviche parou perto de um pequeno grupo de anciões que estavam fumando cachimbo, e eles confirmaram a direção. Eles disseram que Shakir era o homem mais rico da região. Um dos homens disse que Shakir era dono de mais de 1000 vacas. Isso é maior do que a riqueza de Haddad, que vive no povoado ao lado. Pouco tempo depois, o derviche estava parado em frente à casa de Shakir, admirando. Shakir, que era uma pessoa muito hospitaleira e amável, insistiu para que o derviche ficasse por alguns dias em sua casa. A mulher e as filhas de Shakir eram igualmente amáveis e deram o melhor para o derviche. Inclusive, no final de sua estadia, lhe deram uma grande quantidade de comida. Deixa eu só parar aqui a música, gente. Voltar aqui a história. Inclusive, ao final de sua estadia, lhe deram uma grande quantidade de comida e água para a sua viagem. No seu caminho de volta para o deserto, o derviche não conseguia parar de se perguntar o significado das últimas palavras de Shakir. No momento da despedida, o derviche havia dito: "Dê graças a Deus pelas riquezas que tem. Derviche, não se engane pelas aparências, porque isso também passará." Durante o tempo em que havia passado no caminho Sufi, o derviche havia compreendido que qualquer coisa que ouvisse durante sua viagem lhe oferecia uma lição para aprender. E, portanto, valia a pena considerá-la. Além de tudo, essa era a razão pela qual havia feito a viagem, para aprender mais. As palavras de Shakir ocuparam seus pensamentos e ele não estava seguro de ter compreendido completamente o seu significado. Quando estava sentado sob a sombra de um arbusto para rezar e meditar, recordou do ensinamento sufi sobre guardar silêncio e não se precipitar em tirar conclusões para finalmente alcançar a resposta. Quando chegasse o momento, compreenderia, já que havia sido ensinado a permanecer em silêncio e sem fazer perguntas. Para tanto, fechou a porta dos seus pensamentos e submergiu sua alma em um estado de profunda meditação. E assim se passaram mais 5 anos, viajando por diferentes terras, conhecendo pessoas novas e aprendendo com suas experiências no caminho. Cada nova aventura oferecia uma lição a ser aprendida. Entretanto, como requeria o costume sufi,
permanecia em silêncio, concentrado nas ordens do seu coração. Um dia, o derviche voltou a Colinas Arenosas, o mesmo povoado onde havia passado alguns anos antes. Se lembrou de seu amigo Shakir e perguntou por ele. Está vivendo no povoado ao lado, a 10 milhas daqui. Agora trabalha para Haddad. Foi o que respondeu um homem do povoado. O derviche, então, lembrou, surpreendido, que Haddad era o outro homem rico da região. Contente com a ideia de voltar a ver Shakir outra vez, se apressou para ir ao povoado vizinho. Na maravilhosa casa de Haddad, o derviche foi bem recebido por Shakir, que agora parecia muito mais velho e estava vestido em andrajos. O que lhe aconteceu? Foi o que quis saber o derviche. Shakir respondeu que uma enchente, 3 anos antes, o havia deixado sem vacas e sem casa. Assim, ele e sua família se tornaram empregados de Haddad, que sobreviveu à enchente e agora desfrutava da posição de homem mais rico da região. Entretanto, essa alteração na sorte não havia mudado o caráter amistoso e atencioso de Shakir e de sua família. Cuidaram amavelmente do derviche na sua cabana durante os 2 dias e lhe deram comida e água antes dele sair. Na despedida, o derviche disse: Sinto muito pelo que aconteceu com você e sua família, mas sei que Deus tem um motivo para aquilo que faz. Mas não esqueça, isso também passará. A voz de Shakir ressoou como um eco nos ouvidos do derviche. O rosto sorridente do homem e seu espírito tranquilo não abandonavam seu pensamento. Ora, o que ele quis dizer com essa frase desta vez? O derviche sabia que agora as últimas palavras de Shakir na sua visita anterior se anteciparam às mudanças que ocorreram. Mas dessa vez se perguntava o que poderia justificar um comentário tão otimista. Assim, deixou a frase de lado outra vez, preferindo esperar pela resposta. Passaram-se meses, anos, e o derviche, que estava ficando velho, continuou viajando sem nenhuma intenção de parar. Curiosamente, suas viagens sempre o levavam de volta ao povoado onde vivia Shakir. Assim sendo, ele demorou 7 anos para voltar a Colinas Arenosas. Shakir estava rico outra vez. Agora, vivia na casa principal da propriedade de Haddad, e não na pequena cabana. Haddad morreu há 2 anos. Como não tinha herdeiro, decidiu deixar sua fortuna para mim como recompensa dos meus leais serviços. Quando estava terminando sua visita, o derviche se preparou para a viagem mais importante de sua vida. Cruzaria a Arábia Saudita para fazer sua peregrinação a pé até Meca. Uma antiga tradição entre seus companheiros. A despedida de seu amigo não foi diferente das outras vezes. Shakir repetiu sua frase favorita: Isso também passará. Ora, depois da peregrinação, o derviche voltou à Índia. Ao voltar à sua terra natal, a Pérsia, decidiu visitar Shakir mais uma vez para ver o que havia acontecido com ele. E assim, mais uma vez se pôs em marcha para Colinas Arenosas. Mas em vez de encontrar seu amigo Shakir, lhe mostraram
humilde tumba com a inscrição: isso também passará. O derviche ficou ainda mais surpreendido do que das outras vezes, quando o próprio Shakir havia pronunciado essas palavras. As riquezas vêm e as riquezas se vão, pensou o derviche. Mas como pode trocar um túmulo? A partir de então, o derviche adquiriu o costume de visitar a tumba de seu amigo de tantos anos. Passava ali algumas horas meditando na morada de Shakir. Entretanto, em uma de suas visitas, o cemitério e a tumba haviam desaparecido, arrasados por um enchente. Agora, o velho derviche havia perdido o único vestígio deixado por um homem que havia marcado tão excepcionalmente as experiências de sua vida. O derviche permaneceu durante horas nas ruínas do cemitério, olhando o chão fixamente. Finalmente, levantou a cabeça em direção ao céu. Então, como se houvesse descoberto um significado mais elevado, abaixou a cabeça em sinal de confirmação e disse: isso também passará. Foi então que, finalmente, o derviche ficou muito velho para viajar, decidindo se fixar ali e viver tranquilo, em paz, pelo resto de sua vida. Os anos se passaram e o ancião se dedicava a ajudar a quem se acercava dele, para os quais aconselhava e a compartilhar suas experiências com os jovens. Vinha gente de todas as partes para beneficiar-se de sua sabedoria. E, finalmente, sua fama chegou até o grande conselheiro do rei, que casualmente estava buscando alguém com grande sabedoria. O fato era que o rei desejava que lhe fizessem um anel. O anel teria de ser especial. Deveria ter uma inscrição de tal forma que, quando o rei se sentisse triste, olhasse o anel e ficaria contente se estivesse feliz. Ao olhar o anel, se entristecia. Foi então que os melhores joalheiros foram contratados. E muitos homens e mulheres se apresentaram para dar sugestões sobre o anel. Mas o rei não gostava de nenhum. Foi então que o conselheiro escreveu para o derviche, explicando a situação, pedindo ajuda e o convidando para ir ao palácio. Sem abandonar sua casa, o derviche enviou sua resposta. Poucos dias mais tarde, um anel foi feito com uma esmeralda e entregue ao rei. O rei, que havia estado deprimido por vários dias, mal recebeu, botou o anel no dedo e, olhando, deu um suspiro de decepção. Logo, começou a sorrir. E pouco depois, ria às gargalhadas. No anel que usava, estavam escritas as seguintes palavras: isso também passará. E essa história, né, da terra dos sufis, ela é de um conto, né, do Farid, acho que é Farid Undatar, acho que é isso, né, e está num livro. Eu esqueci de deixar o livro aqui do meu lado para mostrar, né, que são textos sufis, que é um livro que eu ganhei, que é de onde eu tirei as histórias, essa e as outras que eu vou contar. É um livro que eu ganhei de uma professora que eu tive de dança flamenca. Ela me presenteou com esse livro. Ela era, né, ela que me apresentou
a filosofia sufi, né? Ela que me introduziu nesse universo das histórias sufis, e ela me presenteou com esse livro, né, que eu tenho com muito carinho, eu sempre releio, sempre leio, releio as histórias, porque tem muitos ensinamentos, né? E essa é apenas alguém, deixa eu ver, tem alguém de mão levantada que eu nem vi aqui, não, né? Alguém quer falar alguma coisa aí, quer levantar a mão? Fica à vontade, viu, gente? Alguém aí que queira levantar a mão, falar alguma coisa aí? Algum comentário? Alguém? A Citimar está falando, mas o seu microfone está desligado, dona Citimar. Liga o microfone aí. Estou dando bom dia. Bom dia. dia, bom Bom dia, bom dia. dia. A Gráucia levantou a mão ali. Pode falar, Isso. Gráucia. Um grande ensinamento da minha mãe, né? A minha mãe sempre ela falava comigo: ô filha, tudo passa. Então, quando acontecia qualquer problema, a gente reunia para fazer oração, aí ela falava: tudo passa, vai passar. E é fé também para a gente seguir, porque senão a gente não teria força se a gente não pensasse assim. Então, vai passar, que bom que vai passar. Sim, tudo vai passar, né? É um grande ensinamento, é como a senhora disse, né? E é para que a gente continue tendo fé, né? Porque sem fé a gente não vai a lugar nenhum. Independente da fé que você tenha, né? E não estou dizendo só a fé religiosa, fé. Se você não tem fé naquilo que você faz como trabalho, se você não tem fé no dia que você levanta, quando você levanta para que seu dia aconteça, nada vai acontecer, né? E tudo vai passar de fato, né? Às vezes a pessoa está ali, né? É o que acontece, né, com o Shakir, né? No momento ele está rico, no outro momento acontece algo que ele já não tem a riqueza. Depois, num outro momento, acontece algo que ele tem a riqueza. Depois, num outro momento, acontece algo que é a morte, né? Em que a riqueza não valeu de nada, absolutamente, porque todos nós temos a finitude, né? Então, tudo vai passar, é um grande ensinamento, né? E é isso, né? Que a senhora disse, é a fé, é o que faz com que a gente tenha fé também, né? Fé quando a gente levanta de manhã da cama para acreditar que o dia, né, vai ser um bom dia, que a gente vai fazer o melhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com as pedras no caminho, né? Tem um texto que fala, né? Se você jogar pedras em mim, né, eu vou pegar essas pedras e vou construir um castelo, né? Joga as pedras, com essas pedras eu vou construir um castelo. E esse castelo eu vou erguer para que depois eu faça morada nesse castelo com as pedras que você me atirou, porque eu tenho fé, né? Isso é muito importante, né? Tá aqui a Helenita. Bom dia, Helenita. O que estava escrito no anel? Então, no anel estava escrito que isso passará, né? Que tudo passará, que é exatamente a frase que o derviche escutou todas as vezes que ele passou lá, né, nas terras lá do Shakir, né? Ele escutou a mesma frase todas as vezes. Tudo isso passará. E ele escreveu isso no anel, né? E o rei caiu na gargalhada, né? Porque ele era rei, mas essa condição de rei também, em algum momento, vai passar, né? Assim como alguém que está no topo, que se coloca como alguém, né? A gente vê isso muito, às vezes, em empresas, tá? A pessoa está no topo, ela trata todo mundo mal, ela desfaz das pessoas, mas isso vai passar. Uma hora, você não vai estar nesse lugar mais, e aí, né, você vai se ver no lugar que você tratava as pessoas exatamente, aí alguém vai te tratar daquele jeito, você vai se ver naquele lugar e vai falar: epa, eu tratava as outras pessoas assim. Então, tudo vai passar nessa vida, tudo passa, né? Alguém quer falar mais, ou quer fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa, ou posso passar aí para o nosso próximo conto sufi? Na verdade, Anísia. todo mundo colhe o que planta, né? Exatamente. Tem, Anísia, o Santo Agostinho tem um texto muito bonito, que ele fala que a morte não é nada. Me lembro quando minha tia madrinha morreu, eu mandei esse texto para os meus... Eu escrevi esse texto, né? Eu estudei muito Santo Agostinho na faculdade, e esse foi um texto que mexeu muito comigo quando eu li pela primeira vez.
E ele diz, né? A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora eu estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Esse texto de Santo Agostinho é um bom texto para uma reflexão. Né? A gente, às vezes, me lembro quando minha tia se foi, minha madrinha, né, com quem eu tinha uma ligação muito forte, e a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi minha madrinha né, no sofá, eu ajudei, inclusive, a colocá-la no caixão para tirá-la do apartamento. Eu me lembro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi esse texto de Santo Agostinho. Né? E é um texto que eu acho que ele tem muito para fazer que a gente reflita sobre, né, esse momento tão doloroso que é a perda de alguém. É como eu disse, né? Não tem palavra que possa confortar, mas tem é o que a Marina disse, a gente fica, né, e a gente segue a vida e dando o melhor. Agora, né, o seu... Vai passar alguma coisa para gente? Eu vou com a história, e depois, no final, eu queria... Enfim, eu lembrei de um salmo aqui, depois eu falo, mas eu vou para a história aqui. Deixa eu colocar aqui a música aqui baixinha. Havia um homem chamado Mojude. Vivia numa cidade onde havia conseguido um emprego como pequeno funcionário. E tudo parecia indicar que terminaria sua vida como inspetor de pesos e medidas. Certo dia, quando caminhava ao longo dos jardins de um antigo edifício próximo à sua casa, Kidir, o misterioso guia dos sufis, surgiu diante dele, vestido de um verde luminoso. Então, Kidir disse: homens de brilhantes perspectivas, deixe seu trabalho e se encontre comigo na margem do rio dentro de 3 dias. E desapareceu. Excitado, Mojude procurou seu chefe e lhe disse que ia partir. Todos na cidade logo souberam do fato e comentaram: pobre Mojude, deve ter ficado louco. Mas, como havia muitos candidatos ao posto vago, logo se esqueceram de Mojude. Foi então que no dia marcado, Mojude encontrou Kidir e lhe disse: rasgue suas roupas e se lance no rio. Talvez alguém o salve. Mojude obedeceu, embora se perguntasse se não estaria louco. Já que sabia nadar, não se afogou, mas ficou boiando à deriva um longo trecho da corrente antes que um pescador o recolhesse em seu bote, dizendo: homem insensato, a corrente aqui é forte, o que está tentando fazer? Na verdade, eu não sei. Vejo que perdeu a razão, mas o levarei à minha cabana de juncos junto ao rio, e aí veremos o que se pode fazer por você. Quando o pescador
descobriu que Mojude era bem instruído, passou a aprender com ele a ler e escrever. Em troca, Mojude recebeu alojamento e comida e ajudou o pescador em seu trabalho diário. Transcorridos poucos meses, Kidir apareceu novamente, e desta vez ao pé do leito de Mojude disse: levante-se, deixe a cabana desse pescador, será provido do necessário. Vestido como um pescador, Mojude deixou imediatamente a humilde cabana e perambulou sem rumo certo até alcançar uma estrada. Ao romper da aurora, viu um granjeiro montado num burro a caminho do mercado. Procura trabalho? Perguntou o agricultor. Estou precisando de um homem que me ajude a trazer algumas compras da cidade. Mojude o acompanhou. Trabalhou para o granjeiro durante quase 2 anos, ao fim dos quais aprendeu muita coisa, mas somente sobre agricultura. Uma tarde, quando estava ensacando lã, Kidir fez nova aparição e lhe disse: deixe este trabalho, dirija-se à cidade de Mossul e empregue suas economias para se converter em mercador de peles. Mojude, claro, obedeceu. Em Mossul, tornou-se logo conhecido como um negociante de peles, sem voltar a ver Kidir durante os 3 anos em que exerceu seu novo ofício. Tinha reunido uma considerável quantia e estava pensando em comprar uma casa quando Kidir lhe apareceu e disse: dê-me seu dinheiro, afaste dessa cidade rumo à distante Samarcande e lá passe a trabalhar para um merceeiro. E foi o que Mojude fez. Logo, começou a demonstrar indícios indubitáveis de iluminação. Curava os enfermos, servia o seu próximo no armazém e nas horas de lazer, e seu conhecimento dos mistérios da vida tornou-se cada vez mais profundo. Sacerdotes... Peraí, gente, deixa eu só tirar aqui a música aqui. Vou voltar aqui. E logo começou a demonstrar indícios indubitáveis de iluminação. Curava os enfermos, servia seu próximo no armazém e nas horas de lazer. E seu conhecimento dos mistérios da vida, tornou-se cada vez mais profundo. Sacerdotes, filósofos e outros o visitavam e indagavam: com quem você estudou? É difícil dizer. Seus discípulos perguntavam: como iniciou sua carreira? Como um pequeno funcionário. E deixou o emprego para dedicar-se à automortificação? Não. Simplesmente abandonei a carreira. E eles não compreendiam. Pessoas dele se acercavam, desejosas de escrever a história de sua vida. O que tem feito em sua vida? Era o que lhe perguntavam. Eu me atirei a um rio, fui salvo por um pescador com quem morei e trabalhei. Certa noite, abandonei a sua cabana de juncos. Depois, me converti em um agricultor. Quando estava ensacando lã, larguei meu trabalho e me dirigi para Mossul, onde me tornei mercador de peles. Economizei algum dinheiro ali, mas o doei. Então, fui para Samarcande, passando a trabalhar para um merceeiro, e aqui estou agora. Ora, mas esse comportamento inexplicável não esclarece de modo algum seus estranhos dons e exemplos edificantes? Eram o que observavam os biógrafos. Assim é, disse Mojude. Foi assim que os biógrafos teceram, em torno da figura de Mojude, uma história maravilhosa
e excitante, porque todos os santos, afinal, devem ter sua história, e esta deve estar de acordo com a curiosidade do ouvinte, não com as realidades da vida. E a ninguém é permitido falar de tudo diretamente. E é por isso que essa história não é verídica. É uma representação de uma vida. A vida real de um dos maiores sufis. Bom, essa também é uma outra história sufi, né? Que aí tem muito aí para nos ensinar aí, né? Como que a gente constrói a história, uma narrativa, né? Como se constroem as narrativas em torno dos grandes nomes, né? Como que o próprio Santo Agostinho que eu citei aqui, né? Ele foi um homem, né? Para quem não sabe, ele foi um devasso, né? Ele teve filhos, ele frequentou prostíbulos, e aí ele, de repente, decidiu levar uma vida santa e se transformou em Santo Agostinho, né? Muitas pessoas não sabem, né, dessa vida pregressa do Santo Agostinho, né? Que era um homem completamente devasso. Inclusive, ele tem um texto que chama De Magistro, né, que ele fala da linguagem, que é um diálogo dele com Deodato, que é um filho dele. Né? E Santo Agostinho foi esse homem devasso. Né? Eu queria também que participaram hoje, e eu me lembrei que tem um salmo, né, que diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, eu queria deixar esse salmo, né, para a gente refletir, para a gente pensar